tarde, bem-vindos a mais uma edição do Cultura com Norte, um programa que tem como propósito e objetivos dar a voz aos agentes e promotores culturais da região de Tâmega, Sousa e do Douro. Tenho o grato prazer, grato gosto de ter na minha companhia Cristina Coelho, uma jovem penafidelense, e o escultor, ex-empresário José Neto, uma figura também subejamente conhecida em Lousada, no Concelho de Lousada, é natural da freguesia de Sousel, o Concelho de Lousada, com vários trabalhos já editados. E viveu também em Penafiel. Vivo. E vive em Penafiel, fica a retificação. Eu iria, desde já, apresentar o projeto, ia pedir portanto, à Cristina Coelho para apresentar o projeto Arte em Confinamento. Estamos a falar de um projeto que tem vindo, se me permites, Cristina, eu trato assim, faço desde já uma confidência aos nossos telespectadores, porque eu conheço a Cristina há muito tempo. Cristina, queria que me falasse um bocadinho deste projeto, como é que ele surgiu. Eu sei que estamos a falar de um projeto que hoje já tem uma visibilidade, tem vindo a adquirir uma visibilidade crescente, e ele nasce na altura da pandemia, da Covid-19, e atacaríamos já e começaríamos já esta edição pedindo-te para tentares enquadrar como é que, fazer um pouco da história deste projeto, como é que ele nasce. Pronto, este projeto, ele nasce na altura de confinamento, em 2020, em março entramos em confinamento. Logo a seguir regressei à pintura, comecei porque todas as pessoas estavam isoladas, estavam em casa, ou seja, estávamos a sofrer um tipo de clausura. Então comecei a partilhar umas pinturas na minha página. A tua página online, digamos. Online, exatamente, no Facebook, e depois, numa dada altura, começou a haver uma interação muito grande com os cibernautas. E eu achei, bolas, isto poderia ser criar um sítio, uma página dedicada só à arte, e estamos a falar de pintura, de escultura, de fotografia, de eventualmente até filmes, curtas-metragens. Entretanto, mais à frente, dia 3 de agosto de 2020, tive a brilhante ideia de criar o Arte em Confinamento. E como é que surgiu o nome? O nome, porque fazia todo sentido, era arte e estava ligado em confinamento, portanto foi Arte em Confinamento. Portanto, não foi muito difícil. Deixa-me só dizer isto aos espectadores que não disse a nossa introdução, e desculpa interromper. A Cristina é uma pessoa que sempre teve uma sensibilidade para esta área, para este campo, para o campo das artes, para a área da cultura. E isso de alguma forma também teve aqui um peso significativo, é assim, não é? Teve toda a influência. Eu gosto desde pintura, visitar galerias, gosto de cinema, gosto de teatro, toda esta atividade, e tenho um grande respeito pelo trabalho dos profissionais e dos artistas. Quando idealizaste este projeto, alguma vez te passou para a cabeça que ele iria ter a dimensão que hoje tem? Não. Hoje estamos a falar de um projeto, como disse na minha introdução, que já integra pessoas com várias sensibilidades. Estamos a falar de pessoas que trabalham nas mais variadas temáticas e disciplinas. Sim. Alguma vez te passou para a cabeça que isto tivesse este efeito bom? Não, nunca pensei. Eu pensei, inicialmente, aí está, nós temos um grupo, somos cinco pessoas, portanto sou eu, é o José Neto, agora é a Tim Eden, é a Manuela Santos e a Maia, ou a Maria Leal. Portanto, todos nós estamos ali todos com o mesmo objetivo. Inicialmente era apresentarmos os nossos trabalhos, íamos criando, íamos interagindo, eu ia criando dinâmicas com cibernautas, por exemplo, temas, por exemplo, um título para as telas, frases, o que é que viam naquela tela, e frases. Aliás, eu pintei uma tela com as frases de toda a gente, portanto, todas as pessoas, por exemplo, qual é que era a mais votada. Foi assim uma dinâmica, e depois eu comecei, e depois também todos começaram a enviar convites a vários colegas da mesma área. Portanto, vocês iam interagindo com as pessoas e dizendo, este sítio é para todos. E divulgando inclusive alguns trabalhos que tu própria ias fazendo e ias colocando na tua página. E não esquecendo os meus sobrinhos e os filhos dos meus amigos, de crianças, promover também o trabalho deles. E isso foi criando ali uma dinâmica muito interessante. E acaso para dizer a tecnologia ao serviço da arte, ao serviço da projeção da própria arte. Exatamente. É assim, eu posso dizer que neste momento nós temos mais de 1.700 membros, quase 1.800 membros no Arte em Confinamento. Portanto, isto foi criado em 3 de agosto de 2020 e hoje, em 2023, janeiro de 2023,
estamos com quase 1.800 membros. Membros, pessoas que podem publicar os seus trabalhos, podem publicar os trabalhos dos seus filhos, podem divulgar tudo o que seja relativamente à arte e projetos pessoais, exposições que queiram fazer, podem fazê-lo. Em caso para dizer, Cristina, que o confinamento não nos trouxe apenas coisas más. Foi mais. Mas no teu caso, aguçou a criatividade, serviu para aguçar a criatividade e de alguma forma suscitar ou de alguma forma contagiar outras pessoas que estavam confinadas e que através das redes puderam potenciar o seu trabalho. Exatamente, as pessoas, aliás, elas interagiram, elas brincaram, elas publicaram, tivemos comentários muito, muito interessantes, elogios. Aliás, eu acho que muitas pessoas queixavam-se do confinamento. Eu não me queixei do confinamento. Foi um momento de muita alegria, de entusiasmo e de muita criatividade. E continua, portanto. Eu acho curioso este teu projeto, a gênese e a forma como ele nasceu e como ele cresceu, porque hoje é subejamente conhecido e ele tem ganho efetivamente uma escala que não tinha, como tu próprio admitiste. Eu recordo-me que na altura do confinamento, isto a propósito da arte e da pandemia, de que forma é que a arte conseguiu de alguma forma aguçar a criatividade e muita gente utilizou até as plataformas para se projetar. Eu recordo-me na altura que houve vários artistas, não sei se porventura te chegaste a ver nas páginas dos jornais, porque isto foi divulgado em miúdo, alguns artistas que pegaram em quadros, isto como uma forma, isto também para tentar perceber até que ponto é que a arte tentou de alguma forma sensibilizar as pessoas para a questão da pandemia. Houve um grupo que, partindo de alguns quadros de pintores especialmente conhecidos, que colocou máscaras. Sim. Não sei se porventura chegaste a ver alguma coisa sobre isto. Eu achei interessante até que a forma como a própria arte se reinventou nesta fase e através de trabalhos de artistas subejamente conhecidos e colocaram máscaras em alguns quadros como uma referência àquele período que foi um período efetivamente exigente exigente, que marcou e irá marcar seguramente completamente toda uma geração a história. A forma como esses pintores se reinventaram de alguma maneira. Isto vem de encontrar aquilo que tu estavas a dizer, Cristina. Eu acho que foram 2 anos, não é? 2, 3, muito ricos em termos de criatividade. Aliás, houve uma série de projetos, nomeadamente a música, por exemplo, música, cinema, foi tudo feito durante o confinamento, só que só agora é que se está a ver o resultado de todo esse trabalho. Nós, felizmente, e é o que eu digo, o Arte em Confinamento nasceu assim. Eu só criei o grupo, escolhi as pessoas, porque o Arte em Confinamento existe porque existem 5 pessoas fantásticas, fantásticas mesmo, em que existe um respeito muito grande pela identidade de cada um e pelo seu trabalho. Porque assim, se repararem, cada um de nós tem um estilo completamente diferente. E nós admiramos o trabalho de cada um. E há um respeito muito grande. E há este espírito de união. A união faz a força. Nós acreditamos nesta frase, porque faz mesmo. E faz toda a diferença. E há um respeito muito grande, sobretudo. Consideras, Cristina, eu vou já passar ao José Neto, mas gostava de ouvir a Cristina também sobre este tópico, só para fechar este tópico. De alguma forma, a pandemia marcou, como é subejamente conhecido, marcou toda a gente. Sim. Consideras que foi exigido de alguma forma a arte, que a arte serviu permite uma expressão para exacerbar alguns medos? Vês as coisas assim, ou fazes uma leitura diferente? Isto é, estamos a falar de um período em que a própria ciência tentou, até que foi possível descobrir uma vacina, mas foi um período que marcou de uma forma, digamos, bastante intensa toda a gente. Procurou-se combater ou minimizar os impactos que a pandemia estava a ter, mas consideras que de alguma forma era pedido também à arte que sensibilizasse as pessoas? pessoas. Tu vês as coisas assim ou tens uma... Sim, de certa forma, sim. Surgiram vários trabalhos dedicados ao tema e aliás, conseguimos ver em determinadas telas o medo lá refletido, porque realmente, assim, o que nós vivemos foi algo inédito, não é? Foi algo surreal e de medo e de pânico. Eu própria tinha medo de entrar num hipermercado, por exemplo, com máscara, gel, etc. Portanto, eu acho que assim,
a arte, acho que contribuiu positivamente, não só em toda a criatividade, tudo aquilo que foi, projetos novos que foram lançados, mas também para sensibilizar os temas, nós conseguimos ver refletido, e eu quando falo em a arte, não é só na pintura, todo o tipo, mas nós como estamos mais dedicados à pintura, não é? Falo nessa parte, é esse tema, não é? O Covid, o confinamento, o vivermos presos, porque de certa forma estamos presos em casa, não é? Dentro da própria casa. Tudo isso acho que passou para a tela, passou. Da minha parte passou, que eu pintei algumas telas dedicadas, por exemplo, há uma que eu uma vez pintei, que era, éramos tão felizes e não sabíamos. Que é um clichê esta frase, mas é verdade, fazia sentido naquele momento. E pronto, e acho que nos ajudou, a nós, ajudou-nos bastante. Tínhamos as nossas reuniões online, por exemplo, e assim que pudemos, não é? Viemos para a rua a fazer coisas, não é? Bom, já falar, gostava só de ouvir o José Neto. José Neto, como é que teve conhecimento deste projeto, Arte em Confinamento? Quando é que foi convidado? Eu hoje sei que é uma das pessoas que está muito ligado a este projeto. Como é que teve conhecimento? Eu fui convidado por Cristina, porque ela foi a criadora do projeto. Quando me convidou, curiosamente convidou-me para administrador, e eu, na altura, até quis rejeitar essa responsabilidade, digamos assim. Mas ela foi-me falando disso, e acho que não havia razão nenhuma para eu não aceitar o facto de ser administrador, porque todos nós somos. E, portanto, comecei a aderi, e imediatamente comecei a partilhar todas as coisas que ia fazendo. E, curiosamente, a proposta, há bocado, acabava por... Eu fiz, curiosamente, uma escultura, na altura em vídeo, fiz várias, mas uma delas foi premiada recentemente, que demorou 2 anos a ter esse reconhecimento. E, curiosamente, chamei-lhe Vírus, porque era a espécie era uma pintura, era uma escultura feita em vidro, que em várias camadas, e que globalmente faz um globo, que o confinamento o vírus era global, e está dentro de um cubo. Portanto, nitidamente, como nós estávamos dentro de um quarto, geralmente é um cubo ou um paralelepípedo, não é? Portanto, isto foi a forma que eu quis participar, ou então mostrar a forma de viver, portanto, o problema da pandemia, não é? Assim como pinturas também fiz sobre a pandemia à lupa, por exemplo, foi uma pintura que eu fiz, que foi a última tela que eu tinha em casa e que já não tinha mais, não podia ir a lado nenhum, e acabei por fazer exatamente uma pintura que se chama Pandemia à lupa, que tem as cores exatamente representadas da morte, da vida, do sofrimento, da medicina, e a lupa era exatamente a procura do vírus, à procura das cores que estavam lá representadas, que são ampliadas com a lupa, não é? Portanto, isso nitidamente, nós somos forçados, quem cria, somos forçados, de certa forma, não forçados no sentido de obrigatório, mas perante uma situação concreta e dolorosa, acabamos por ir à procura de uma coisa que nos liberte, através da pintura, através da escultura. Era isso que eu queria confirmar. O sentimento. E atirá-lo para a tela. Depois que não tinha possibilidade de pintar, por exemplo, comecei a dedicar-me ao desenho. Eu fiz imensos desenhos a lápis, quase todos os dias fazia um, que hoje estão todos em quadros. Curiosamente, houve um amigo que mandou um vídeo sobre... Eu já tinha visitado o Palácio da Alhambra e, curiosamente, fiz os azulejos, pintei, às vezes com lápis, que estiveram agora na feira, uma série deles, todos diferentes, embora o motivo essencial acaba por ser um bocado parecido, mas quando se desenvolve é diferente. Nós é que percebemos que a base é aquela, mas depois todas eles têm uma configuração diferente. Isto foi tudo a propósito, porque estava confinado e, portanto, eu tinha de arranjar uma forma de expandir, de criar qualquer coisa para não estar a pensar eternamente no vírus. E verifiquei até que houve amigos meus que quase entraram em paranoia, digamos assim, por causa do medo do vírus. E eu, felizmente, não tive. Era eu que saía de casa, ia às compras, mas enquanto estava em casa, fui criando alguma coisa diferente. Não? E também fui participando online com os meus amigos do grupo de arte em confinamento e com outros grupos que também foram criados. Exatamente. Que eu participava quase todas as noites, tínhamos reuniões online. Lá está aí, podemos ser os pobres, José Neto, a arte como um veículo para, digamos,
para nos libertar, digamos, ou exacerbar alguns medos. Eu gostava de ouvir, professor, até porque achei interessante, peço desculpa, José Neto, até porque escultor José Neto. E pintor Escultor também. recentemente. mas também tem obra nessa área. Sim, aliás, comecei pela pintura. Gostava de ouvir sobre uma afirmação de que tem tudo a ver com aquilo que estamos a falar. Um cronista do DN, o João Melo, que publica um artigo no dia 14 de maio, em que ele diz que um artigo que se intitulava precisamente A Arte em Tempo de Pandemia, em que ele afirma que desde que esta pandemia se manifestou, depois gostava de ouvir o professor sobre esta afirmação que ele faz, porque eu acho que é interessante e que de alguma forma ajuda a contextualizar aquilo que estamos a dizer, até para que os nossos espectadores tenham também uma percepção daquilo que estamos a dizer. Desde que esta pandemia se manifestou, está de facto a fazê-lo uma vez mais. Em todo o mundo, escritores, músicos, artistas, plásticos, cartunistas, humoristas, designers e outros criadores, têm produzido materiais e peças artísticas motivadas por um novo coronavírus. E logo a seguir diz isto, que eu acho ainda mais interessante. Mais do que obrigações profissionais exigidas pelo mercado, como compromissos editoriais e outros, ou meros impulsos aleatórios, trata-se de manifestações genuínas dessa imperiosa e radial necessidade que têm os seres humanos de recorrer à arte para manterem a lucidez e a esperança em tempos de crise. A tal permita-me, exacerbação que a arte permite, de alguma forma se rever nestas afirmações. Sim, isso quer dizer que a arte é transformadora. E portanto nós precisamos, os artistas têm necessidade, dentro da pandemia ou fora dela, de necessidade de criar. E portanto essa criação, de certa forma, vai libertar das pessoas. E eu julgo que o mundo seria diferente se não houvesse artistas, isso não há dúvida. Portanto, acho que tem todo o sentido que os artistas, de facto, são os libertadores, de certa forma, até do medo que a pandemia criou, não é? E que, de facto, foi evidente, não é? E, aliás, nós verificamos que os artistas foram quase os primeiros sempre a dar o primeiro passo para de certa forma, as pessoas se libertar desse medo, portanto, que não pensasse de facto no medo ou nos perigos que a pandemia que criou, não é? Depois, a arte em confinamento tem uma visibilidade diferente, é comumente aceito. Eu acho que sim. Ela é uma referência, podemos dizer que é um projeto já referência aqui na região. Podemos dizer que sim, portanto, reparo, nós nascemos, portanto, há 2 anos e pouco, e meio. Curiosamente, só o ano passado, nós fizemos, nós tivemos nesses últimos 2 anos 4 exposições do grupo. Começamos, curiosamente, por Penafiel. Depois eu agradeço à Cristina que faça referências em relação às pessoas que nos ajudaram nesse aspecto. Mas, portanto, fizemos uma em Penafiel. Não, peço desculpa por interromper o telefone e eu esqueci-me de pôr em silêncio. Estava a dizer. Portanto, já fizemos 4 exposições do grupo. Uma em Penafiel, outra em Caí de Rei, uma em Caí em Paredes e uma outra no espaço, que foi no espaço de São Martinho, que foi um espaço que nos foi cedido, de certa forma. E aliás tem sido um espaço de referência até para Exatamente. os trabalhos do arte em confinamento. Em maio ou junho, portanto, em abril do ano passado, e a partir daí nós conseguimos fazer de 15 em 15 dias fizemos uma exposição. Isto nesse espaço fizemos 13 exposições diferentes. Nós acabávamos uma exposição na sexta à noite e tirávamos os quadros e ao outro dia estávamos a pôr outros para abrir uma exposição. Portanto, isto foi rotativamente uma coisa de loucos. Deixa-me ir aqui à Cristina Coelho. E que balanço é que fazes de 2022, Cristina? 2022 foi um ano de aprendizagem, foi realmente uma loucura, como eu estava a dizer, porque nós não tínhamos a noção do trabalho que isto estava. Nós somos 5, não é? E era a montagem e desmontagem de uma exposição, a abordagem dos vários artistas, não é? Perceber o trabalho que eles queriam expor, fazer as brochuras,
toda essa dinâmica. Aliás, vocês tiveram uma profusão de materiais expostos, como há pouco dizias, não só nas redes sociais, desde. Sim, Aliás, eu tivemos. fui com pior alguns, desculpa, Tivemos, Cristina, assim, do ano passado, mais recentemente, já me ia esquecer deste que eu acho que é relevante e gostava de te ouvir sobre isto. Ofereceram uma telas doadas por vários artistas aos Sim. bombeiros de Penafel, Sim. entre os Rios e Passo Sim. Sousa. E isso aí nós temos que agradecer aos vários artistas que estiveram no espaço de São Martinho, não é? O ano passado, em 2022, connosco, não é? E eles, vários ofereceram telas, nós também oferecemos, cada um de nós ofereceu uma tela para doar. O objetivo era doar para eles conseguirem, cada corporação de bombeiros, não é? Penafiel, Passo Sousa e Entre os Rios, que era para cada um deles depois arrecadar alguma verba com a venda dessas telas. Mas houve outras coisas, eu lembro-me da Feirinha de Natal. Sim, fizemos a feirinha de Natal com artesanato, também vários artistas participaram, tiveram lá com as suas obras, com os seus trabalhos, artesanato, portanto, e a preços bastante baratinhos, que era para... As várias mostras que fizeram, há pouco fizeste referência na Galeria de Edifício São Martinho, Sim. o Espaço Nobre, não é, que agora ganhou uma outra... Criou, tem bastante dinâmica neste momento e nós, nesse aspecto, nós temos a agradecer também à Manuela Cunha, que é a gestora do espaço, e ao engenheiro Alexandre, por nos permitirem continuar naquele espaço. Mas vocês E não criamos ficaram só assim- em Penafiel. Eu sei que vocês, entretanto, tiveram já aqui em Paris, na Casa da Cultura, Sim, e já. tiveram há pouco o José Neto, tiveram Sim. aqui no Cais Cultural de Caidrei, também Sim. é uma instituição que é Sim, suficientemente conhecida. e também referir uma coisa, que nós começamos a nossa primeira exposição, foi em setembro de 2021, na Assembleia Penafidelense em Penafiel. Portanto, isso aí tudo surgiu, porque nós queríamos fazer uma coisa, não sei se é possível, se ainda é possível fazê-lo, mas isto não está esquecido. Nós gostávamos de fazer era pintura, juntar vários artistas em Penafiel, nas várias ruas de Penafiel, e tentar pintar, era tornar a cidade assim, cheia de pessoas, artistas, jovens, Polvilhar, digamos, de a cultura, polvilhar de cultura. uma paleta de cores, digamos, Exatamente. de artes E não- plásticas, é isso. Não é? e na altura... Fica aqui o desafio, podes deixar esse Não, desafio. porque na altura falamos foi com a doutora Susana Oliveira, Ex-vereadora. ex-vereadora, E a Câmara Municipal de e Penafiel. ela disse, não é possível neste momento isso, por causa havia o confinamento, havia todo esse risco, isso não é possível, mas vamos ver o que é que Mas é um podemos... projeto execuível, na tua opinião? Gostavas de concretizar Gostava, essa ideia? gostava. Gostávamos, nós já tivemos já falámos sobre isso. Acho que era engraçado, cada um trazia o seu cavalete, as suas telas e... Mas estás a falar sobre pintura, poderia ser uma miscelânea de Não, disciplinas. por exemplo, alguém a filmar, alguém a fotografar. Eu acho que teatro, por exemplo, uma dinâmica. Criar uma dinâmica cultural na própria, envolver a Por exemplo, comunidade. música. futuro. É uma ideia arrojada. E, Cristina, estamos a falar do Arte em Confinamento, como é óbvio, das atividades, da miríade de atividades que o Grupo Arte em Confinamento foi desenvolvendo no último ano e também na altura da Covid, como já começámos por dizer no início desta nossa conversa informal. Mas como é que a sociedade olha para este grupo? Qual é a percepção que tu tens do envolvimento da sociedade? Há uma preocupação do grupo ainda em encontrar aquilo que são as expectativas dos próprios artistas que integram o projeto e de encontrar aquilo que são as preocupações, aquilo que é aquilo que preocupa a comunidade? Como é que tu olhas para o impacto que hoje o grupo tem na sociedade, na comunidade? Que sentes que há uma preocupação da parte da comunidade em acompanhar aquilo que vocês vão fazendo? Há algumas pessoas, sim. Nós temos, há tudo, não é? Há pessoas que acompanham, há pessoas que desprezam, há pessoas que olham e admiram. Temos elogios de várias pessoas, temos um grupo assim de seguidores assíduos. No entanto, é assim, nós continuamos a criar este movimento, que nós chamamos isto um movimento. É um movimento de arte, é para toda a gente, não é só para os artistas mais conceituados, também para aquelas pessoas que têm os seus trabalhos escondidos em casa e que têm... Estão-se a iniciar, digamos. Isto nós já desafiamos várias pessoas. Por exemplo, nós tivemos o caso da Luísa e da Paula Azeredo, a Luísa Lopes e a Paula Azeredo, que nunca tinham exposto na vida e nós desafiámos-las. Inclusive, eu gostaria, desculpa, talvez Sónia Santana. Foi a primeira exposição A Sónia Santana. individual. E depois disso já foi para Vizela, já se tornou outro espaço. Portanto, o Zé Luís, eu peço desculpa, Zé Neto.
fica a retificação. José Neto, é de Lousada, embora resida em Penafiel, tem esta perspectiva também de que, efetivamente, como é que as pessoas passaram a olhar para o arte em confinamento? Não, sei se a nossa percepção é que quando fazemos a inauguração estão sempre muita gente. Portanto, é porque começamos a ser seguidos e não é só pelo artista que nós estamos a dar voz e vez a quem não a tem. Eventualmente um ao outro que já expôs noutros sítios, mas quase todos eles tiveram quase, pelo menos 3 ou 4 foram a primeira exposição individual que tiveram, aqui no Espaço São Martinho. E, portanto, e quando nós temos 30, 40 pessoas em cada inauguração, isto de 15 em 15 dias é muita gente, não é? Pode haver um outro que se repete, que vai aparecendo sempre, mas muitos deles vêm novamente, não é? Ou vêm pela primeira vez. Portanto, acho que o impacto começa a ser grande. Agora, é evidente que estas coisas demoram o seu tempo, e sobretudo na questão da arte demora muito tempo. É preciso formar Exatamente, é preciso formar e nós temos como objetivo também chegar às crianças. A Cristina já o referenciou e nós já tivemos um projeto no Espaço São Martinho em que as crianças estiveram a pintar durante todo o dia. Só deixa, José Neto. Há aqui também uma vertente pedagógica, não é? Este projeto tem também, até porque a Cristina, nós confidenciámos de quando em vez, até quando surgiu este projeto, ela dizia-me que há crianças que começaram de alguma forma a fazer os seus primeiros desenhos e com alguns trabalhos expostos inclusive nas plataformas do Arte em Confinamento. Há aqui, portanto, uma vertente pedagógica também. Foram exatamente os desenhos que eles fizeram, que foram publicando no espaço online, a Arte em Confinamento, que permitiu que nós fizéssemos, por exemplo, o mural em frente ao Tribunal. Porque foram exatamente os desenhos que eles foram publicando, que nós a Arte em Confinamento, fomos ampliar e depois eles portanto, nós à noite fomos a ampliar e ao outro dia eles apareceram para pintar. Portanto, já com alguma dimensão, porque as crianças têm, quando fazem um desenho, geralmente fazem pequena dimensão, não folha A4 ou coisa assim. Mas quando aparece com 1 metro de altura, ou 1 metro por 1 metro, por exemplo, ou mais, tem muita dificuldade em chegar lá. E permite, quando eles veem o desenho esboçado, exatamente o que eles fizeram, eles chegam rapidamente lá e pintam o que fizeram inicialmente. Cristina, estamos na reta final. Eu gostava de te ouvir ainda sobre a formação de públicos. É importante, o Grupo Arte em Confinamento tem dado contributos também nesse sentido. É importante formar novos públicos. As escolas têm aqui também um papel, para além de serem oráculos de conhecimento, mas extravasam seguramente o conhecimento. É necessário produzirem também cultura, arte. Consideras que são estes pequenos exemplos que de alguma forma depois poderão ser aplicados? É importante as escolas fazerem este também. Eu acho que é muito importante essa parte da arte nas escolas. É fundamental. Eu sei que já existem pessoas também em Penafiel, também nessa que estão a tentar, e mesmo nós também isso é um dos objetivos para este ano, o tentar fazer algo, pintar um mural com vários alunos de algumas escolas, quem quiser participar. Isso, portanto, isso era um dos projetos para este ano. É isso que eu queria concluir, é que nós já temos feito mais 2 murais feitos por nós mesmos, pelo grupo, na zona de Santa Luzia, portanto, na Quinta de Bequipenas, na urbanização Quinta de Bequipenas, em que um deles, que é um motivos infantis, que é junto ao parque infantil, dos 2 lados do muro, em que, curiosamente, uma criança, depois de acabar de ser pintado, tínhamos pintado uma boneca, e ela estava no baloiço, e quando acabamos de pintar, ela foi dar um beijo ao boneco, à boneca, que representava quase, foi o reconhecimento do nosso trabalho. Nós sensibilizamos muito, particularmente a mim e acho que a todos nós. Depois fizemos um outro segundo com figuras geométricas e agora já temos mais 3 ou 4 muros para fazer. E temos um muro em frente à Avenida Dom João IV, julgo eu, que é assim que se chama, que é a zona onde eu moro, mas acho que é Dom João IV, que para pintar com cerca de 60 ou 70 metros, que é o suporte do espaço esportivo que lá existe, em que vamos pôr durante o verão ou na Páscoa as crianças a pintar. Muitos desafios para 2023, já percebi. É isso. Sim. É isso. Está tudo assim numa caixinha guardado. Aliás, vamos É seu continuar. Nós já temos já pelo menos 2 exposições marcadas e vamos continuar. Agora vai ser uma mensal e, portanto, esperemos que a partir de março
começamos a abrir novamente até dezembro. A única coisa que o ano passado não foi feita, que estava projetada, foi a apresentação de um livro no Espaço São Martinho, que não foi possível concretizar, mas vai acontecer entretanto. O nosso tempo chegou ao fim limitado, como em tudo. Foi um gosto imenso ter a Cristina Coelho, o José Neto no Cultura com Norte. Agradeço-vos encarecidamente o facto de terem partilhado e darem a conhecer este projeto, que é um projeto sem dúvida interessantíssimo. Desejo-lhes as mais felicidades para 2023, seguramente que irão continuar a contagiar a região com inúmeros projetos e com inúmeras atividades. Agradecimento. Muito obrigado. Despeço-me dos telespectadores do Novo Canal. Até à próxima edição. Muito obrigado. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.